Bedenlaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. People Analytics transforma dados sobre pessoas em decisões mais estratégicas, ajudando a empresa a compreender com mais precisão temas como contratação, desempenho, engajamento, desenvolvimento e retenção. E este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no Bedenlaw, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Guilherme Mutri, especialista em remuneração e analytics. Ele possui formação técnica em comunicação visual e design gráfico pela ETEC e é tecnólogo em ciências de dados pela FIAP, unindo visão analítica e repertório criativo em sua trajetória profissional, além de ser um amigo. Gui, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Muito obrigado, Gabriel, pelo convite. Olá, pessoal, tudo bom? Fico muito feliz de estar aqui participando do podcast e espero que gostem aí do conteúdo voltado a People Analytics. E, bom, conte comigo aí com as dúvidas, o que eu puder responder. Estou por aqui, Gabriel. É isso aí, Gui. Gui, conta um pouquinho da sua história e como que você foi por aí nesse meio. Bom, em relação a eu chegar na área de People Analytics, foi uma queda meio de paraquedas, assim. Eu entendo que é uma área que poucas pessoas conhecem, então é algo que eu acho difícil a pessoa ali sair do ensino médio e falar, bom, vou trabalhar com Analytics em algum momento. Então, tanto que minha vontade mesmo no ensino médio era trabalhar em algo voltado à área da saúde, pensei em fisioterapia, nutrição, algumas áreas voltadas à área da saúde. No momento que eu saí do ensino médio, não foi possível isso, então acabei caindo ali no ambiente corporativo, dentro da área de RH. Então, foi ali o primeiro passo que eu dei para poder chegar ao mundo de People Analytics. Então, comecei ali na área de benefícios, numa consultoria incorporadora, passei pela área de remuneração, tanto em remuneração fixa quanto em remuneração variável. Depois fui para metas e indicadores. E aí, em indicadores, foi onde eu dei o start em relação ao que eu gostaria ali de seguir para minha carreira, que era algo voltado a dados, números, dashboards. Então, algo que eu poderia ajudar a empresa, através de números, a ter tomada de decisões. E dentro da área de RH, que é a área que eu sempre atuei e que eu acabei me apaixonando em relação a durante todo esse processo. Então, People Analytics ali foi um marco na minha vida, então por isso que foi algo que eu gosto de atuar e estou aí até hoje. E foi basicamente isso, foi uma oportunidade que virou ali um negócio, um plano de carreira. Muito legal, Gui. Gui, para quem não conhece, como que é a área de People Analytics, o que faz, o que é e por que cada vez mais tem ganhado espaço nas empresas? Bom, como eu disse, muita gente não conhece a área de People Analytics e parece que é algo totalmente novo, né? Então, putz, veio junto com esse tema de inteligência artificial. E eu sempre fui uma pessoa que gostei de pesquisar em relação ao contexto histórico das coisas. E por incrível que pareça, não a área de People Analytics, mas o People Analytics, ele existe ali desde o começo dos anos 2000. Então foi algo que até me impressionou, algo que eu não sei se todos sabem, mas e surgiu através de uma problemática. Todas as empresas acabam tendo problemática ali no dia a dia, né? Então, através de pesquisa ali, eu vi que o histórico foi no Google. Então, a Google tinha um problema em relação à parte de recrutamento e seleção, que existiam mais de 800 recrutadores para poder suprir a quantidade de pessoas a serem contratadas na empresa. Que empresa realmente tem 800 recrutadores, né? Então, é as maiores do mundo precisaria de um prédio para poder suportar em relação a essa quantidade de recrutadores. Eles falaram, por que está tendo essa quantidade tão massiva? Para poder achar o público correto. E era justamente por causa disso. Eles queriam ali encontrar pessoas aderentes ao perfil que o Google necessitava. E nesse caso, eles falaram, putz, se a gente ficar olhando para o mercado e ficar vendo o perfil das pessoas dentro do mercado, a gente nunca vai encontrar o nosso padrão. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar para dentro da empresa. E como que é a análise das pessoas dentro da empresa, né? Dentro do ambiente corporativo que a gente contratou. E aí surgiu o start do quê? Do People Analytics. Então, as pessoas começaram a olhar para dentro da empresa, analisar as pessoas que trabalhavam lá dentro para gerar mais efetividade. Então, no final do dia, eles definiram qual que era o padrão ali, né? Não padrão, porque não existe padrão para pessoas.
mas como o perfil que eles gostariam de ter ali para a cultura daquele momento, e aí sim, com isso, surgiu ali o análise de pessoas. Então, o People Analytics começou no ano ali mais ou menos 2003, 2004, 2005. Então, é algo que realmente é uma prática antiga, mas que agora chegou para as empresas por conta dessa mudança, dessa tecnologia, né? Que aí, principalmente a área de recursos humanos procura. Gui, é muito legal, cara. Eu queria saber como que o uso de dados pode ajudar, então, a tornar a gestão de pessoas mais estratégica. Você já contou um pouco disso aí com a história do Google e tudo mais, mas se puder aprofundar um pouco mais, seria bacana. Bom, historicamente, a área de recursos humanos foi uma área que ela aprendia com os erros. Então, a pessoa errava e aí corria atrás de erros do passado para poder fazer melhor, né? Para não ocorrer de novo. Então, algo que eu acho que a área de People Analytics pode ajudar na área de recursos humanos a ser mais estratégica é a predição e a proatividade, gerando assim a proatividade. Então, entender com problemas do passado o que pode melhorar no futuro e até prever futuros erros. Tanto ali na parte de orçamento, em relação ali desempenho mesmo, olhando para as pessoas, o como que está a remuneração no mercado, como que isso vai impactar até os negócios no futuro. Então, acho que os dados voltados ali à gestão de pessoas pode ajudar dessa forma aí a área de recursos humanos com People Analytics. Sensacional. E Gui, eu queria saber como que também a área de People Analytics ajuda as empresas a entenderem melhor como que funciona, sei lá, engajamento, desempenho, retenção. A área de People Analytics, a área não, né? O People Analytics ajuda com isso ou não tem nada a ver? Ajuda, com certeza. E não só dentro da área do próprio RH, até ali as áreas de negócio, etc., são impactadas e podem ser impactadas. Esse é o objetivo ali Uhum. no final da tomada de decisão. Mas em relação ali à parte de engajamento, o People Analytics ele mostra que não é só olhar friamente ali a avaliação como uma pesquisa de clima. Então, no final, as pessoas avaliam a empresa, recebem ali, a empresa recebe a nota e tem ali um selo de avaliação. Mas não é só uma nota friamente que deve ser avaliada nisso. É Uhum. como as pessoas estão se comportando, como que está o desempenho dessas pessoas. Então, aquela nota que a pessoa tirou numa avaliação 360, foi devido apenas às entregas ou em relação a como ela está se sentindo dentro da empresa? Como que isso pode impactar na retenção mesmo das pessoas? Então, se a pessoa ali está tendo engajamento com a cultura da empresa, está conseguindo desempenhar e receber boas notas, logo a gente entende que a pessoa pode ter ali uma retenção maior, ficar mais tempo dentro dessa empresa. E aí é o que a gente entra ali num termo chamado flight risk. Então, é o risco de saída das pessoas. Então, são como se fosse uma equação matemática, mas não chega a ser assim. Sim. Você pontua possibilidades. Então, a remuneração está aderente? A gente está tendo reclamação em relação à remuneração? Não, essa pessoa teve reclamação em relação a isso. Como que está a gestão dessa pessoa? A liderança dela? Está aderente? Sim ou não? Então, conforme vai tendo essas pontuações, ali dentro da empresa como um todo, você consegue saber se a pessoa está feliz ali dentro, está desempenhando, consequentemente vai trazer resultado para o negócio. Então, eu acho que o People Analytics ajuda a empresa a entender as pessoas que estão lá dentro e como que elas podem ajudar ali a alavancar os seus resultados. Nossa, sensacional, cara. Eu tô adorando o papo, Gui. Eu tô aprendendo bastante com você, né, cara? E, cara, eu queria saber quais são os principais desafios para implementar o People Analytics de forma eficiente em uma organização, porque existem grandes escritórios hoje no mercado jurídico que faz total sentido, mas para alguns menores não fala: "Putz, mas será que faz sentido isso? Você precisa de uma área como um todo?" O que que você acha? Certo. Bom, para a implementação, seja de People Analytics ou como qualquer outra área, exige primeiramente o planejamento. Então, é algo que tem que vir aqui do viés estratégico até descer para o operacional. E People Analytics precisa disso em relação ali ao termo que é o top-down. Então, Uhum. é o que a empresa quer, o que ali a gerência executiva, o que os diretores querem e como que o operacional ali, as pessoas que estão no dia a dia, vão conseguir transparecer isso, né, e chegar no resultado desejado. E para People não é diferente. Então ali, como a gente trabalha muito com dados no dia a dia, a gente precisa do quê? A centralização e a qualidade desses dados. Então, muitas empresas querem ter ali uma resposta com base em dados, porém tem esses dados segmentados em diversas áreas. Quando chega no resultado final, tá parecendo um Frankenstein a resposta, porque as fontes são totalmente distintas e nisso, com fontes diferentes, vão ter interpretações diferentes, logo, muitas vezes não vai ser o resultado esperado, né. Além dessa centralização e dessa qualidade, garantir a qualidade dos dados,
o letramento das pessoas para poderem ler esses dados. Então, não adianta nada montar ali um dashboard que esteja ali uma visualização bonita, tudo mais, um painel executivo, e a pessoa no final do dia não conseguir ali entender o que está sendo transparecido nesse storytelling. Então, chegar junto com os gestores, com as pessoas, os usuários finais, e falarem assim: ó, o storytelling é esse, essa era a problemática, essa daqui é o que a gente fez a equação, o cálculo para poder chegar nesse resultado, e é isso que foi obtido. E aí sim a pessoa, que é o stakeholder, ali, o dono do negócio, vai realizar a tomada de decisão com base nesse storytelling apresentado. Então é realmente prepará-los para poder receber a informação. Em outro ponto, seria ali contrapor os vieses. Então, algo que acontece muito, ainda mais tratando-se de pessoas, você fica muito ali no subjetivo. Então, a pessoa ali fala: "Ah, eu acho que". E quando você chega com dados e demonstra para essa pessoa que o "acho que" dela realmente não está correto, a pessoa ali acaba tendo até impactada. Ela fica ali: "Putz, mas será que esse dado está correto?". Então, realmente convencer a pessoa no final do dia de que, com base em números, com base em estatística e com base em predição, você consegue ali mudar o achismo das pessoas no final do dia. Cara, que da hora, Gui. Gui, para concluir, eu queria saber como que essa área pode apoiar as lideranças a conectar decisões de RH aos objetivos do negócio. Bom, a área de recursos humanos é para ser uma área estratégica. Então, propriamente dito, ela tem que estar ali ligada diretamente ao negócio. Por quê? Não há negócio que funcione sem ter pessoas conectadas. Então, as pessoas que ali regem como que a empresa vai seguir e vai impactar o negócio no resultado final. Então, a princípio, se eu não cuidar bem dessas pessoas e fizer a análise certa delas e saber se o meu público está feliz, etc., está conseguindo ali entregar o esperado, eu não vou conseguir ter retorno financeiro ou um retorno de desenvolvimento esperado. Então, as pessoas, elas são o centro ali da empresa, elas são o coração da empresa. Então, o People Analytics e a área de recursos humanos conseguem apoiar tanto os stakeholders quanto os líderes de negócio nesse ponto. Então, acho que dessa forma eles conseguem apoiar tanto as lideranças quanto os objetivos ali da empresa como um todo. Sensacional. Gui, eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato a deixar ou mensagem final aí para o pessoal que quiser conversar com você e aprender mais sobre o tema. Claro, tranquilo. Bom, pode me entrar em contato, criar conexão ali dentro do LinkedIn mesmo. Então, Guilherme Mutri, você já vai encontrar lá para eu poder conectar. E fico sempre à disposição ali para qualquer contato, qualquer dúvida, poder trocar ideia em relação a People Analytics. Acho que é super importante a gente ter essas trocas, porque geram insights ali, qualquer tipo de desenvolvimento e ideia. Então, agradeço em relação à participação, Gabriel, e esse daí será o meu contato aí. Valeu demais, Gui. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDenLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.